Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade hoje, né, à história de Malala, né? A gente falou da Malala, que faz parte do nosso projeto de leitura. E aí, você parou para se perguntar o que aconteceu com Malala, né? Porque quando Malala saiu lá da cidade dela, do país dela, ela estava com 15 anos, né? Hoje Malala tem 22 anos. Então, a gente vai finalizar um pouco da história de Malala para você poder reconhecer alguns atributos da história de Malala que tem a ver com a sua própria história. Então, vamos lá. Aqui, né, a Malala Yousafzai é uma militante dos direitos das crianças, né? Como a história conta, ela é uma jovem paquistanesa, né, que mora no Paquistão, e foi vítima de um atentado por defender os direitos das meninas de irem à escola. Com 17 anos, Malala foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Aí aqui conta um pouco da história de Malala, né, que a gente já viu no livro, né? O que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte, ó. Quando Malala tinha 10 anos, ela viu o Talibã fazer do Vale do Sul do Swat, né, o seu território, sob o governo paralelo de uma milícia fundamentalista, né? Uma milícia fundamentalista é uma milícia que segue um tipo de religião e que obriga todas as pessoas a seguirem esse mesmo tipo de religião, que não aceita que as pessoas tenham fundamentos ou ideais diferentes do deles. E aí as escolas foram obrigadas a fechar as portas, porque o governo que assumiu foi um governo fundamentalista, que proibia ideias diferentes às ideias deles. Então, é muito importante a gente entender, né, o quanto que o nosso voto, né, é importante, porque um governo fundamentalista, um governo que não aceita ideias diferentes das suas, são capazes de fazer coisas terríveis, como aconteceu lá, né, com o Talibã no território do Paquistão, né, onde Malala viu as escolas sendo fechadas. Malala, nessa época, Malala estudava na escola em que seu pai era dono, em que os demais, e como as demais escolas, essa escola teve que ser fechada. Em 2008, com 11 anos, Malala já defendia em seu blog o direito das meninas frequentarem a escola. Com 12 anos, para continuar indo à escola, ela escondia o uniforme dentro da mochila, para não ser atacada e espancada no caminho. Nessa época, né, um documentário feito pelo New York Times, né, foi essa época Malala começou a despertar a atenção do mundo, né? A Malala queria ser médica e disse que ela queria continuar estudando. E aí, em 2010, né, o governo do Talibã continuou no Vale do Swat e em 9 de outubro de 2012, com 15 anos, Malala sofreu um atentado quando voltava para casa de ônibus, onde ela foi alvejada, né, por tiros pelas pessoas que eram muito más nesse governo. E aí a família, Malala, felizmente, Malala conseguiu sobreviver a esse atentado e a família dela foi se exilar na Inglaterra. Aqui está a família de Malala. O que é exílio? Exílio é quando você sai do seu país e busca abrigo em outro país, tá? Malala sobreviveu e recuperou-se e disse e sempre quis e sempre defendeu o direito à educação. E hoje eles moram, né, na Inglaterra, a família dela vive exilada, ou seja, eles vivem fora do país deles de origem, né? Aqui é a foto da família da Malala, né? Como vocês veem, eles têm padrões, né, diferentes dos padrões brasileiros, né, na forma de se vestir, na sua religião. Para a gente fechar essa parte, em 2013, Malala fez um discurso na ONU, e aí uma das coisas que ficaram mais importantes nesse discurso foi o seguinte: nossos livros e canetas são as armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Educação é a única solução. Essa foi a frase que a Malala fez no seu discurso, né, na ONU em 2013.
Ela escreveu esse livro, né, que a gente está falando dele, Eu Sou Malala. Em 2014, ela ganhou o Prêmio Nobel pela Paz, tornando-se a mais jovem ganhadora desse prêmio. E Malala tem sido uma ativista muito importante pelo direito das crianças. E no dia 29 de março de 2018, Malala voltou ao Paquistão, depois de 6 anos, quando se encontrou com o primeiro-ministro paquistanês na capital de Islamabad. Malala fez um breve discurso televisionado quando se emocionou e disse que, se dependesse dela, jamais teria deixado o Paquistão. Malala, em 2020, com 22 anos, né, hoje ela já deve estar, né, em 2020, no ano passado. Em 2020, com 22 anos, 8 anos após sofrer o atentado, Malala Yousafzai concluiu a Faculdade de Filosofia, Política e Economia na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Então, a história de Malala é uma história de muita luta, de muito sofrimento, né? Por exemplo, lá no seu país, as meninas elas se casavam bem cedo, né? Como diz aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, as meninas são obrigadas a se casar cedo, têm filhos aos 14 anos. Malala nunca quis esse caminho, porque ela sempre quis o caminho de estudar. Então é importante a gente perceber que a história de Malala, apesar de ser uma história lá do Paquistão, né, apesar de Malala ser uma menina, né, a história de Malala tem muitas coisas que podem ter a ver com a minha vida, com a sua vida, com as nossas vidas. Então eu gostaria que vocês pensassem, né, sobre aspectos da história de Malala que tem a ver com a sua própria vida, né, com o lugar que você mora, né, que você destacasse algumas questões da história de Malala e escrevesse sobre isso, tá bom? Estou gostando muito de ver a participação do pessoal, né? Parabéns a todas e todos aí pela participação, principalmente no projeto de leitura. As atividades estão lindas, tá? E até a próxima.